Céu e inferno, o suborno e a ameaça que domesticam o humano. A humanidade inventou o céu e o inferno como se fossem dois aplicativos primordiais do controle social. O céu, o mais antigo marketing de prêmios. Seja obediente, ganhará a eternidade em suaves prestações. O inferno, a pedagogia do medo. Se pensar fora da curva, queimará até o juízo final. Um sistema genial de adestramento, porque dispensa polícia visível. Cada um se torna carcereiro de si mesmo. A psicanálise reconhece nesse teatro cósmico o mais sofisticado recalque coletivo, o superego divino. Governa com chicote e açúcar, recompensa narcísica de pertencer ao rebanho, castigo pulsional para o desvio. O inconsciente dança entre Eros e Thanatos, mas a catequese social impõe o compasso. Goze só o que foi autorizado, sofra pelo que ousar desejar. É a pedagogia da culpa, ensinada de geração em geração como uma herança epigenética que já atravessa o DNA dos medos. Antropologicamente, não é difícil perceber. Cada sociedade construiu seus céus e infernos sob medida. Entre os maias, o inframundo Xibalba. Entre os gregos, Hades e Elísios. No cristianismo, fogo eterno e ruas de ouro. Mudam os cenários, permanece o mecanismo, prêmio e punição como cola da normose. E normose, como lembra Pierre Rivail, é a doença do que é tido como normal. Obedecer por conveniência, viver por repetição, morrer por convenção. Na política o jogo não é diferente. O céu moderno atende por sucesso, carreira sólida, cidadão de bem. O inferno é exclusão, precariedade, cancelamento, a pecha de herege social. O neoliberalismo, esse catequista sorridente, não precisa mais ameaçar com fogueira. Basta a conta bancária no vermelho, o CPF negativado, o olhar julgador dos pares. Céu e inferno se tornam planilhas e redes sociais. E aqui entra a ironia maior. Enquanto a teologia vendia indulgências para encurtar a fila do purgatório, o mercado atual oferece coaching, suplementos e apps de meditação. O nome mudou. A lógica é a mesma. Invista aqui e ganhe a promessa do paraíso. Suborno espiritual convertido em boleto bancário. A bioneuroterapia, por sua vez, abre a fenda do teatro e, como Brecht, quebra a quarta parede. Mostra que céu e inferno não estão acima nem abaixo, mas cravados nas memórias emocionais que repetimos. O trauma cria infernos particulares, culpas, medos, rejeições. O corpo registra, a psique dramatiza. Ao dissolver a raiz do trauma, percebe-se, o fogo que queimava era apenas energia mal interpretada. O paraíso que ansiávamos já estava disponível quando paramos de carregar os fantasmas herdados. Misticamente, é quase engraçado. Deus, se fosse esse juiz punitivo pintado pelos catecismos, teria muito menos tempo para criar universos e muito mais cuidando da contabilidade de pecados. Não é mais razoável pensar que o céu seja apenas expansão de consciência e o inferno contração sufocante da alma? O primeiro nos aproxima da inteireza, o segundo, da servidão interior. Já parou para pensar nos 7 princípios universais da magia antiga, especialmente no segundo, o da correspondência? O humor aqui é terapêutico. Rimos do teatro, porque só rindo dele conseguimos nos livrar de sua hipnose. O suborno perde força quando o vemos como promessa publicitária. A ameaça se dissolve quando percebemos que ela depende da nossa adesão. Céu e inferno, afinal, são apenas formas sofisticadas de domesticar desejos e manter a engrenagem funcionando. Mas há sempre saída. E ela não se conquista com dogma, mas com percepção. Quando deixamos de julgar e passamos a perceber, já não precisamos do paraíso prometido,
nem do inferno temido. Vivemos no real, com suas dores e delícias, sem intermediários. O céu verdadeiro é o encontro consigo mesmo, a liberdade de sentir sem grilhões. O inferno verdadeiro é o aprisionamento no olhar do outro, no medo da punição e na esperança de um prêmio que nunca chega. A psicanálise diria: aceite sua sombra. A antropologia: reconheça o mito. A política: questione o contrato. A bioneuroterapia: cure o trauma e desmonte a engrenagem. A mística: viva em Ubuntu, onde ninguém precisa de céu ou inferno, porque já somos todos parte da mesma eternidade. Se o céu e o inferno foram a mais brilhante invenção da pedagogia espiritual para adestrar rebanhos, então é preciso dizer: fomos alunos aplicados. Internalizamos a catequese de tal forma que hoje a própria psique virou a sacristia do medo. Freud nos advertia que a civilização é erguida sobre o recalque. Para manter o edifício social de pé, precisamos engolir desejos e cuspir sintomas. O céu funciona como uma promessa de alívio narcísico, o inferno como lembrete de que o superego nunca dorme. Nietzsche, com seu riso trágico, denunciou o céu como a grande vingança dos fracos, transformar a vida em um vale de lágrimas e projetar recompensas para um futuro inalcançável. O cristianismo deu a cada ressentido o direito de se sentir santo. Ele ironizava, lembrando que o inferno é apenas a vingança imaginária contra os fortes que ousaram viver sem medo. Jacques Legoff, o historiador, mostrou que o purgatório medieval não caiu do céu. Foi uma invenção política e econômica da Igreja para administrar culpas e vender indulgências. Se a culpa era infinita, nada mais justo do que criar uma estação intermediária, onde ela pudesse ser negociada. Céu e inferno, portanto, também foram moedas sonantes e continuam sendo, apenas convertidos em linguagem de mercado. Foucault ampliou o palco. O poder moderno não queima corpos, ele disciplina almas. O inferno de hoje está na escola que treina obediência, no manicômio que domestica desvios, no emprego que vigia horários, no algoritmo que calcula reputações. É o inferno sem chamas, mas com planilhas, laudos e feedbacks. E para compensar, há sempre um céu em promoção. A medalha do funcionário do mês, o like, o certificado, o hater, o fã, a vaga no paraíso das métricas. Byung-Chul Han, com seu olhar oriental e irônico, nos lembra que já não precisamos de carrascos. Exploramo-nos a nós mesmos. Somos empreendedores de nossa própria servidão. O céu, agora, é a autoimagem perfeita das redes. O inferno, a invisibilidade digital. A psicopolítica substituiu os anjos e os demônios por notificações. E aqui entra a antropologia. Strauss mostrou que toda sociedade precisa organizar mitos para sustentar sua ordem. Os nossos, embora laicos, não perderam a função simbólica. O céu pode atender por pleno emprego ou desenvolvimento sustentável. O inferno, por crise econômica, recessão ou terrorismo. São rótulos diferentes, mas o mecanismo é idêntico. Promover estabilidade e ameaçar caos. Na bioneuroterapia, a denúncia é clara. Céu e inferno são arquétipos internalizados, gravados em nossas redes neurais emocionais. O corpo se contrai diante do medo do inferno, rejeição, exclusão, abandono, e se expande diante da promessa do céu. Aceitação, reconhecimento, pertencimento, validação. Mas ambos são ilusórios enquanto não dissolvemos o trauma que lhes dá combustível. E se nós invertêssemos a lógica? Se o verdadeiro céu fosse apenas a capacidade de respirar sem culpas herdadas, e o verdadeiro inferno a repetição automática de uma normose que nunca perguntamos se faz sentido.
Política e religião se deram as mãos para que raramente façamos essa pergunta. Afinal, sem medo não há submissão, sem promessa não há obediência. Hannah Arendt diria que a banalidade do mal nasce justamente dessa renúncia ao pensar. É mais fácil seguir a fila do céu prometido do que arriscar a solidão de pensar por conta própria. Mas eis o detalhe irônico. Toda promessa de céu e toda ameaça de inferno depende da nossa crença. Não há chicote sem lombo disposto a sentir dor, nem doce sem boca que aceite mastigar. Quando o indivíduo desperta, o sistema range. E quando muitos despertam, a engrenagem se quebra. Talvez por isso Rumi já sussurrava em poesia: entre o certo e o errado há um campo. Eu te encontro lá. Talvez esse campo seja a saída do teatro escatológico, o ponto onde não há mais suborno nem ameaça, mas apenas a vida em sua inteireza. E é aqui que a bioneuroterapia se torna prática, política. Ao dissolver o medo ancestral do inferno e a hipnose coletiva do céu, abre-se a possibilidade de viver no real. Sem catequese, sem mercado de promessas, apenas a experiência nua com seus abismos e flores. Chega de céu e inferno. Não porque sejam inexistentes, mas porque já não servem mais. Foram instrumentos engenhosos, sim, um teatro moral que segurou impérios e civilizações por séculos, ensinando corpos a se ajoelhar e mentes a obedecer. Mas todo mundo que adestra acaba se transformando em prisão. É hora de sair da masmorra dourada do céu e da caverna ardente do inferno. Libertar-se do suborno e da ameaça significa resgatar a potência de criar sentidos sem precisar de fiscais cósmicos. Isso é perigoso, claro, porque implica assumir a responsabilidade radical de existir. Não haverá anjos para nos premiar, nem demônios para nos punir. Apenas nós, humanos, com a nossa capacidade de amar, destruir e reconstruir. O novo imaginário social não precisa de paraísos e nem de abismos. Ele pede horizontes abertos. Pede a ética da percepção em vez do tribunal do julgamento. Pede Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Onde ninguém precisa de promessa celestial para ser justo. Porque a justiça brota da interdependência. Nietzsche, com sua martelada, já sonhava com esse além do bem e do mal. Um ser humano capaz de dançar sem necessidade de pastores ou carrascos. Jung, em sua linguagem simbólica, falava da integração da sombra, a reconciliação interna que dissolve a necessidade de céu e inferno externos. A Cabala, em seu mistério, nos lembra que o verdadeiro paraíso é o retorno à origem da consciência e que o inferno nada mais é que o esquecimento dessa centelha. A bioneuroterapia oferece a ferramenta prática, romper o ciclo da normose, curando as raízes emocionais que alimentam o medo e a submissão. Cada trauma dissolvido é uma chama de inferno apagada. Cada liberdade reconquistada é um pedaço de céu recuperado, não como prêmio, mas como direito de existir pleno. Politicamente, isso significa recusar os discursos que nos vendem utopias prontas em troca de obediência e nos ameaçam com catástrofes, caso ousemos pensar diferente. É reescrever a gramática do poder, não mais a de quem manda e quem obedece, mas a de quem percebe e quem co-cria. Chega de esperar a redenção no além, quando a urgência é aqui. Chega de tremer diante do fogo, quando a chama maior é a do desejo de viver livre. Chega de normose. Precisamos de vitalidade. Além do céu e do inferno, é simples. É o território onde ser humano deixa de ser adestrado e volta a ser criador. E a pergunta que fica para você, para todos vocês que ousaram ficar até aqui: se o céu e o inferno são apenas grades pintadas na parede da mente, por que continuamos trancados dentro dela?